Boa tarde. tarde, professor. Tudo bom? Tranquilo? Sim, você. Bem. Tudo. Suave na nave, de boa na lagoa e outros adjetivos. Suave. Ops, quem que saiu aqui? Olha aí, a senhorita Thaís acabou de ir embora. Será que caiu a conexão dela? Puxa vida. Às vezes caiu. Tenta mandar mensagem pra ela, alguém, Sofia, não sei. É. Aconteceu alguma coisa. Deixa eu fazer a minha chamada aqui. Compartilhar com vocês aqui a tela. Tá aqui hoje, eu não sei, hoje é dia 17, né? 17. Então, Ana Clara, tá presente aí ou não? Anderson. Eduardo. Gustavo Martins. Será que não estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, professor. Eu também tô te ouvindo. Tá. Gustavo. O Eduardo tá presente? Não, o Eduardo saiu. Gustavo Pierre. Tô aqui, professor. Minúsculo aqui. Deixa eu marcar. Gustavo Pierre. Levi. Presente. Sandro. Presente. Sofia. Presente. Thaís. Eu vejo aqui pelo lobby que eu tenho Ana Clara, mas parece que não está me ouvindo. Oi, professor, tô aqui. Ah, bom, agora sim. Presente, professor. Tava bebendo água. Tranquilo. Quem que está presente aí? O Martins? Já tá no meu nome, então já aproveitei e falei. Tá, então não tem nem o Anderson, nem o Eduardo e nem a Thaís, é isso, né? Muito bem. Deixa eu tirar aqui, voltar lá para o nosso conteúdo. Tem uns exercícios. Oi. Professor, eu mandei os exercícios que você pediu no positivo 1. Beleza. Só que teve uns exercícios que eu não consegui fazer, que era do cruzamento e tal. Que eu fiquei com umas dúvidas. Então eu mandei os que eu fiz, tá bom? Tranquilo. Beleza. Deixa eu colocar aqui então nossa apostilinha. Para cá. Deixa eu abri-la aqui e ampliar. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Sim. Então aí o primeiro exercício da página 65, ele diz aí: o uso do termo biotecnologia é recente, mas sua utilização pelos seres humanos ocorre há milhares de anos. Cite alguns exemplos do uso da biotecnologia no nosso dia a dia. Bom, tem um monte de exemplos aí, né? Quando você prepara aí uma massa de pão, uma massa de pizza, você tem processos fermentativos ali que utilizam micro-organismos, né? Você tem aí a seleção de sementes que você deseja aí para você estar plantando, né, dentro da agricultura, né? Você tem aí animais domésticos, né? Eu, por exemplo, aqui eu não. Minha filha tem 2 ratinhas aqui que são também obtidas por seleção de espécies aí de animais, né, para se conseguir animais mais dóceis, né, para você poder estar criando. Então, qualquer pessoa que tem qualquer pet aí teve contato aí com processos de biotecnologia de seleção de animais, né, ou mesmo plantas, né, para que se tornassem aí animais domésticos, né, e plantas mais acessíveis. Então, são alguns exemplos aí da nossa biotecnologia atuando, né? O segundo exercício aqui do Enem, ele fala que em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vez disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, primeiro eles pegaram aqui a bactéria, né? Um esqueminha dessa bactéria.
elas isolaram, né, o DNA bacteriano. Depois que isolaram esse DNA, fizeram uma clonagem desse DNA, ou seja, fizeram uma fita de DNA, uma fita dupla de DNA idêntica, né, anterior. Aí pegaram e extraíram o gene de interesse, né? Aí, a partir desse gene de interesse, extração que eles fizeram uma fabricação desse gene, inseriram esse gene numa célula do tecido, né, da nossa planta, e aí essa planta, né, agora possui esse gene, né, uma planta transgênica que obteve aí uma modificação no seu material genético. Então, do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Então é que tá, ela é uma transgênica, né? Porque ela teve uma modificação lá no seu material genético. Não se trata de um clone, porque o material genético não é idêntico, eu não clonei a planta, né? Não é híbrida, porque se fosse híbrida eu faria o cruzamento dessa planta com uma outra planta, né? Juntando os gametas. Não é mutante, porque o DNA da planta original não sofreu modificação. Não é adaptada, porque eu não fiz nenhum processo lá de seleção natural para que os indivíduos mais adaptados, né, prevalecessem. O que eu fiz foi uma mudança de material genético, a inserção, né, de um gene proveniente de alguma outra espécie. No caso, eu extraí de uma bactéria. Então, é uma transgênica. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo. Aqui no exercício 3, ele põe um texto enorme para a pessoa ficar lendo, então vamos lê-lo. Pouco depois do nascimento da ovelha Dolly, em 97, um laboratório anunciou o nascimento da ovelha Polly. Esse animal é capaz de produzir em seu leite um importante fator de coagulação sanguínea humana, que os hemofílicos não têm a capacidade de sintetizar. Na criação de Polly, foi retirada uma célula somática de uma ovelha doadora e no núcleo dessa célula foi inserido o gene humano de interesse. Esse núcleo substitui, então, o de um ovócito de uma mãe de aluguel. A relevância desse experimento reside no fato de que, se rebanhos forem criados a partir da multiplicação de ovelhas geneticamente iguais a Polly, seria possível produzir um fator de coagulação sanguínea em grande escala para uso terapêutico. Os dois segmentos sublinhados no texto acima representam processos atualmente utilizados em genética. Analise a alternativa que apresenta, respectivamente, a designação desses processos. Então, vejam, quando você pega e retira uma célula somática, né, de uma ovelha, uma célula doadora, uma célula que tem condições de estar se dividindo, né, você está, então, fazendo aí, né, um processo, nesse caso aí, que você removeu, né, o núcleo da célula, e você, nessa célula, inseriu, né, que você removeu, você inseriu um outro gene, né, inseriu um gene humano de interesse, você está fazendo uma transgenia. Então, foi inserido lá naquela célula somática um gene humano, esse gene humano, então, inserido no material genético dessa ovelha, você já fez uma transgenia com ela. E aqui, ó, os rebanhos que foram criados a partir da multiplicação de ovelhas geneticamente iguais, então, ovelhas que têm o mesmo material genético, serão ovelhas que passaram por clonagem. Então, aqui você tem, alternativa E, transgenia, a inserção de um gene humano no material genético lá de uma ovelha, e a obtenção de indivíduos geneticamente, né, iguais, idênticos, a clonagem. Eu não tenho nada de fertilização assistida, não tenho nada de recombinação, né, terapia gênica também não é por aí. Alternativa E. O exercício 4, ele pede, marque a alternativa que está corretamente relacionada à terapia gênica. Então, a terapia gênica, você vai identificar e substituir, né, um gene causador de doença, inserindo um gene terapêutico em células do indivíduo. Então, você vai, na terapia gênica, procurar, né, identificar que tipo de gene está com um defeito que vai causar uma doença. E, uma vez que você identificou esse gene, você vai usar de recursos, né, para poder fazer a terapia na célula das pessoas que têm a doença, inserindo um gene terapêutico lá nas células do indivíduo. Você, então,
vai fazer com que as células do indivíduo comecem a combater, né, a doença a partir de uma modificação genética. Alternativa C. Tranquilo, turma? Tranquilo. O exercício 5. Leia o texto e responda as questões propostas. Borrifada contra a malária. Nova estratégia promete baixar significativamente os números a seguir em relação à malária. Aflige 240 milhões de pessoas no mundo, mata 850 mil delas, principalmente crianças, e está presente em 108 países, segundo a OMS. A ideia do experimento foi testar a ação de um fungo contra o Plasmodium falciparum, parasita causador da malária. Os pesquisadores introduziram no fungo anticorpos humanos ou toxinas de escorpião, ambos com poder de combater o parasita. O fungo, né, uma vez modificado, produz, segundo os pesquisadores, moléculas que atacam o parasita em uma fase inicial de suas vidas. Daí sua utilidade em reduzir a transmissão da malária em até 5 vezes, quando comparado com fungos não modificados geneticamente. Os resultados de agora serão testados em campo, na África, continente assolado pela doença. A estratégia valeria, segundo os autores, também para qualquer doença transmitida por artrópode, o que inclui nessa lista a dengue. Muito bem. No item A, grife no texto as situações em que você identifica ações relacionadas à engenharia genética. Então, aqui, ó, ação, né, que está relacionada à engenharia genética, eles fizeram aqui, nessa parte do texto, né, pegaram lá o fungo e fizeram, né, a modificação nele, onde a introdução, né, de genes provenientes de anticorpos, né, humanos ou toxinas, eles perceberam, né, que as moléculas que são produzidas a partir desse fungo modificado produzem, né, um ataque lá no parasita, na fase inicial dele, e aí você tem uma ação de combate, né, à doença, comparando-se com os fungos não modificados geneticamente, que é até 5 vezes mais eficaz. Então, a parte do texto que está associada aí à engenharia genética está aqui, né? O fungo modificado produz, segundo os pesquisadores, moléculas que atacam o parasita, né, uma fase inicial de suas vidas, e são mais eficientes em até 5 vezes quanto comparados com fungos não modificados geneticamente. Aí no item B, ele diz aqui, no Brasil, também existem casos de malária? Pergunta que ele faz, né? Sim, existem casos de malária. Assim, malária na região norte, né, nordeste. O Brasil são casos mais intensos, né? A técnica relatada no texto poderia auxiliar pessoas aqui no país? Olha, também poderia auxiliar, né? As pessoas. Seria uma situação assim que você sempre vai poder aproveitar para qualquer, né, local ainda que tem incidência dessa doença. Mas aí na questão da malária nós temos ainda um outro problema, né? O outro problema está relacionado ao quê? A controle do vetor de transmissão da malária, né? Nós temos um mosquito que faz essa transmissão. Esse mosquito lá, o Anopheles, né, é o vetor que transmite. Então, você pode até criar uma terapia para tratar a pessoa depois que ela já está doente, né, que é o caso aí da mudança genética que eles fizeram no fungo, que produz um anticorpo que pode ser usado nesse tratamento. Mas se você não controlar os focos, né, de transmissão através do vetor, vai ficar complicado. Você vai ficar que nem um cachorro, né, correndo atrás do rabo. Né? Tem esse problema, né? No item C, a técnica relatada no texto foi inicialmente testada em laboratório e só posteriormente testada na população. Por que você acha que essa medida é necessária? Bom, nós estamos entrando aí na questão da biotecnologia que envolve a bioética, né? E mesmo agora, nessa pandemia que nós estamos passando aí por causa do Covid, essa bioética está em pleno vapor, em pleno funcionamento, para que você possa ter a certeza de que determinada técnica seja eficaz, não traga riscos, não traga problemas. Você tem uma série
de etapas, de testes que você tem que cumprir para que você assegure a eficácia, né, do seu medicamento e também garanta, né, a segurança das pessoas. Antes de você expor, né, um medicamento a toda a população, você precisa fazer primeiro sequências de testagens em diferentes níveis para que você tenha garantia de que não vai ter nenhum tipo de dano, né, quando você for submeter toda uma população a qualquer substância ou a qualquer tipo de procedimento. Essa é a questão da biossegurança que nós estamos, né, trabalhando. Então, mesmo aí no caso aí do Covid, né, apesar da pressa de todo mundo estar louco para que saia uma vacina o mais rápido possível, não se pode atropelar etapas de testagens, né, de fases, né, de níveis de testagem, que são protocolos internacionais de bioética e biossegurança, para que você tenha a garantia de que realmente você vai ter uma substância que será eficaz e que será segura, né, com um objetivo aí de tratamento ou prevenção das doenças. No exercício 6, ele diz aqui: a engenharia genética envolve o estudo e a manipulação de genes em células, tecidos e embriões, e frequentemente divide opiniões sobre seus benefícios e malefícios, como no caso dos alimentos transgênicos, ou na clonagem de animais. Sobre esse assunto, responda qual a importância da área da bioética para a engenharia genética. Então, é aí que está, pessoal, né? A questão da bioética relacionada à engenharia genética precisa haver o quê? Limites de aplicações que você tenha que garantam que você não vá, né, extrapolar essas aplicações e começar a esbarrar, né, em garantias e direitos que foram assegurados aí, né, dentro de acordos internacionais, vamos dizer assim, né? De repente, dentro aí de uma questão de engenharia genética, alguém pode achar que, não, eu acho que se eu tiver um genoma que tenha lá um sequenciamento genético que produza indivíduos de pele branca, porque está associado a isso alguma vantagem intelectual, algum tipo de vantagem, eu vou chegar e criar uma técnica lá de desenvolver embriões de forma que, né, esses embriões só vão produzir indivíduos com essa característica. E quem pagar mais pode ter, né, um filho, pode fabricar um filho com essas características. É uma questão horrorosa, né? Outra questão seria, eu vou fazer uma manipulação lá no material genético para que as pessoas tenham lá seus filhos e os seus filhos preferencialmente nasçam com uma determinada característica que eu desejo. Então é como se eu fizesse uma encomenda, né, com relação às pessoas. É também complicado. Outro pode pensar em fazer o quê? Clones dele mesmo, vamos dizer assim, para ele poder chegar e tornar-se aí como se fosse um indivíduo imortal. Vocês podem viajar nessa história e ver que tem situações que podem incorrer em riscos, né? Você pode ter algum cientista, pesquisador, que pode achar, não, eu vou fazer uma espécie de híbrido, né, com manipulação genética, que eu vou inserir genes lá de um outro indivíduo, de um outro organismo, para transferir a ele, né, como um híbrido que vai ser criado ali, uma nova espécie, vamos dizer assim. Aí você também pode imaginar que isso gere problemas aí tremendos, né? Então, a questão bioética está relacionada a isso, né? Tem os limites dentro dos quais essa tecnologia, essa biotecnologia tem que estar bem, né, controlada. Tudo bem, pessoal? Tudo. Aqui tem um texto, né, que ele fala aqui dos
dos cientistas chineses que criaram os primeiros macacos clonados com a técnica da ovelha Dolly. Então, você já veja que teve um cidadão lá chinês que fez esse trabalho e que disse que a clonagem de humanos está mais perto de se tornar realidade. Então, diz aqui que os cientistas chineses anunciaram, né, em janeiro de 2018, isso, o nascimento dos primeiros macacos clonados usando a mesma técnica com a qual, em 96, foi criada a ovelha Dolly. O primeiro mamífero do mundo nascido por meio desse método. Embora, né, a clonagem já tenha sido feita em 23 espécies de mamíferos, até agora havia sido possível forçar a biologia dos primatas, né? Sendo impossível, na verdade. Os primatas têm um organismo mais complexo, né? Então as dificuldades são maiores. E os primatas, né, têm uma relação de material genético muito mais próxima da humana, no caso, né? Para você desenvolver animais sem, né, malformações, nem provocar abortos espontâneos, que eram relativamente frequentes nesses casos. Então, sempre dava problema, né? Sempre dava lá algum tipo de problema de malformação, aborto espontâneo, quando você fazia clonagem lá de macacos, né? Mas os chineses disseram que conseguiram. A pesquisa pode resultar em polêmica porque aumenta a possibilidade de clonar outras espécies de primatas, inclusive humanos, como reconhecer os responsáveis pela pesquisa. O objetivo é criar grupos de macacos geneticamente idênticos, o que os investigadores consideram essencial para a investigação de certas doenças. Para muitas doenças, principalmente mentais, precisamos de novas cobaias animais mais parecidas com os humanos do que com os ratos. Muitos remédios que são eficientes em ratos contra doenças cerebrais acabam sendo ineficientes em humanos e causam danos colaterais. Esse tipo de animal poderia até mesmo reduzir o número de macacos usados em pesquisas. As empresas farmacêuticas empregam dezenas de milhares de macacos todos os anos em pesquisas pré-clínicas de remédios. Precisam de muitos animais porque eles têm uma genética muito diferente. Usar macacos clonados reduzirá o número de exemplares em estudos farmacêuticos e, nesse sentido, seria muito mais ético. Então, tá lá. Precisam de macaco para poder fazer, né, as pesquisas a respeito de medicamentos. A notícia relatada acima trouxe vários questionamentos. Leia a seguir alguns trechos e comentários que se referem a ela. Primeiro aqui, né? A taxa de sucesso na clonagem é muito baixa. No total, foram necessários 127 ovos para produzir o nascimento de 2 macacos vivos. Pode-se dizer que, até agora, todas as tentativas de clonar primatas, ordem que inclui macacos, chimpanzés, gorilas e humanos, havia falhado. Havia outro comentário aqui. Em princípio, essa técnica poderia ajudar a conservar primatas em extinção. Outro comentário aqui. O maior problema é que estamos cada vez mais próximos da clonagem humana. Se essa técnica for aperfeiçoada e for garantido que não produzirá abortos ou malformações fetais, provavelmente teremos que avaliar se os benefícios são maiores que os riscos, e vice-versa. Se os benefícios forem maiores, por que não clonar humanos? E o último comentário, né? Não me parece ético ter que usar tantos embriões de macaco para conseguir cobaias. Então, nós estamos de encontro aí a uma situação polêmica, essa é a verdade, né? Esses 4 comentários que foram feitos revelam que você tem as pessoas com diferentes opiniões e é levantada realmente uma polêmica. Aqui a primeira pessoa, né, que fez o comentário aqui da taxa de sucesso, ele está assim com um pensamento mais técnico a respeito disso, né? Uma pessoa que não consegue aí ter uma, vamos dizer assim, ele está um pouco cético e também não está muito animado com esse tipo de técnica de clonagem, porque ele viu que de 127 óvulos, né, foram necessários para produzir o nascimento de 2 macacos, né? Então, o cara está um pouquinho pessimista. Então, você vê que é um comentário de uma pessoa que tem uma visão mais técnica, né, a respeito da coisa. O segundo comentário aqui é que a outra pessoa disse que essa técnica poderia ajudar a conservar primatas em extinção. Então, se você clonasse, né, esses macacos, esses clones poderiam, né, fornecer o material necessário para que a indústria farmacêutica e as pesquisas fossem, né, fossem realizadas, e aí você não retiraria, né,
esses espécimes da natureza, então preservaria a espécie, né, selvagem ali. Então é uma visão assim que é mais otimista e um certo aspecto ambientalista. O terceiro comentou aqui que o maior problema, a preocupação dele, né, é com a clonagem humana. Ele não quer que chegue, né, nesse ponto de clonagem humana. Ele viu que a técnica, né, se a técnica for aperfeiçoada e se conseguirem resolver todos os problemas lá de malformações, de abortos, enfim, vão estar cada vez mais próximos da clonagem humana, e aí ele fala que tem que avaliar riscos, né, e benefícios, que se tiver benefícios maiores, né, ele fala, por que não, né, clonar humanos? Aí ele fala, bom, se tiver benefício, né, for maior do que o risco, vale a pena. E o último aqui fala que não parece ético usar, né, tantos embriões de macacos para conseguir cobaias. Então fica utilizando 127 embriões, né, desses 127, somente 2 é que vingam. Aí ele diz aqui, né, você percebeu que as opiniões a respeito do assunto são divergentes, claro, né, só de ler os textos nós já vemos mais ou menos qual que é a opinião das pessoas. Aí em grupos posicionem-se contra ou a favor das opiniões citadas, né, e discutam os benefícios e os riscos dos processos de clonagem, bem como os possíveis efeitos da clonagem de seres humanos, considerando as implicações bioéticas envolvidas. Então aí vocês podem estar, né, fazendo as discussões a respeito, a questão da clonagem humana, né? O que seria, qual seria o limite, né, da clonagem humana? Se nós conseguirmos clonar, né, uma pessoa, ela vai ser geneticamente idêntica, né? E tudo bem, digamos que tenhamos sucesso nessa empreitada, mas qual será o propósito de fazer a clonagem humana? Qual o propósito de você desejar ter uma pessoa idêntica a você? Muita gente já viajou, né, na imaginação e começaram, teve até filmes, histórias a respeito de que esses clones, na verdade, eram reservas de tecidos e órgãos, né, para quando o doador, que foi clonado, quando necessitasse de fazer trocas e reposições de peças, né, então recorresse aos seus clones. Então, olha aí uma implicação, né, bioética que pode surgir, né? Como a gente pode dizer que não vai aparecer? Como podemos afirmar que não vai ter nenhum tipo de empresa que vai se prestar a fazer esse tipo de trabalho? E pessoas que vão também desejar, uma vez que tenham recurso para isso, né, não vão fazer essa opção. Por que não se buscar, então, ao invés de clonar a pessoa, né, você fazendo, então, o desenvolvimento dos tecidos, né, e de órgãos a partir das clonagens por células-tronco? Não seria uma coisa eticamente mais aceitável, né? Então, a pessoa poderia ter acesso a um banco de órgãos, né? E esse banco de órgãos poderia estar melhorando muito aí a situação com relação às filas de doação, né, para transplantes. Então, tem uma série de implicações que podem ser discutidas, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, tudo bem. Fizeram a hora de estudo? Sim. Bom, então é o seguinte. Eu vou abrir lá na minha página do Positivo On. Deixa eu fechar aqui. E vocês vão me mandar as fotinhos aí dessa atividade, dessa hora de estudo, da página 68. Deixa eu só abrir aqui para mostrar onde é que vocês estão me enviando. Era só um instantinho. Eu já mandei as fotos, tá bom, professor? Tranquilo. Aí você ficou com dúvida em algumas, né? Foi. Aí eu já tiro essas dúvidas com você agora, enquanto os demais estão me mandando. Deixa eu só achar aqui a minha atividade para mostrar para vocês. Espera só um minutinho que eu vou carregar aqui, pessoal. Lá no Positivo. Só um minutinho. Eu mandei também, professor, mas eu não sei se enviou.
que minha internet estava meio ruim no dia. Beleza, nós vamos verificar aqui. Lá. Deixa eu abrir aqui. Só um segundinho. Tá aqui. Agora sim. Deixa eu espelhar aqui para vocês verem. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Então aqui, ó, essa atividade que está, né, unidade 6. Então tá aqui fotos dos exercícios sobre genética. Então vou abrir aqui para ver como é que está a situação. Deixa eu ver aqui. Dia 3/9, a Ana Clara me enviou aqui, página 56, até a página 56, né? Então, essa hora de estudo que nós temos aqui é na página 68 que ela começa. Então, precisa me mandar. Anderson também, Eduardo também, Gustavo Martins também precisa me mandar. Gustavo Pierre precisa me mandar. Levi, deixa eu ver como é que tá aqui. Até a página 56 mandou, precisa mandar também. O Sandro, deixa eu ver se já me mandou. Mandou até a página 56. A Sofia me mandou aqui até isso, página 68, 69, beleza. E Thaís também precisa me mandar. Então, pessoal, fotinhos dos exercícios e mandem para mim aqui nessa atividade no Positivo On. Tá? Tá aqui, terceiro bimestre. Capítulo 6, fotos dos exercícios sobre genética. Todos terminaram esses exercícios ou não? Eu fiz só alguns. Então, vamos terminar para tirar a foto e mandar, então. E os demais, fizeram, turma? Gustavo, Levi, Gustavo Martins, Pierre, Sandro. Como é que está a situação aí? Eu não fiz todos, estou acabando, professor. Ok. Quem é que estava com dúvida? Era a Sofia, de alguns exercícios? Sim, era eu. Quais são exatamente, para nós darmos uma olhada aqui? Eu não consegui fazer os que era sobre cruzamento e teve um também, eu não consegui fazer o 9, o 11, Certo, deixa eu o ver aqui. 14 e o 15. 9, 11, o 14 e o 15. Então vejamos aqui o 9. Tá vendo a telinha aí? Sim. Então tá aqui. Exercício 9. Nos seres humanos, o lobo da orelha pode ser livre ou aderente. Observe as imagens, né? Então tem o lobo livre, que é essa parte de cima da orelha, e o lobo da parte de cima, a parte de baixo da orelha, né? E o lobo aderente, que fica mais preso ali na cabeça, né? A orelha, a parte de baixo dela fica mais presa ou mais solta. Então, lobo livre, lobo aderente. A característica lobo aderente é recessiva e é representada pelo gene A minúsculo. Então, para que a pessoa tenha o lobo aderente, os alelos dela têm que aparecer como sendo azinho. Tá que ficou muito grosso aqui minha canetinha, deixa eu arrumar aqui. Tem que ser azinho, alelo, azinho. Essa é a característica recessiva, é o gene azinho. Então, né, os genes alelos, para ela, tem que surgir azinho, azinho. Um casal que o pai tem o lobo da orelha livre e é heterozigótico,
Heterozigótico quer dizer que os alelos são diferentes, mas como ele tem o lobo da orelha livre, que é o aspecto dominante, ele vai ter um azão do dominante com seu alelo azinho. Veja que o dominante determina, né, nos alelos, a característica do lobo livre. Basta ter um dos alelos, um dominante, vai se manifestar a característica dominante. Mas ele é heterozigótico, então ele tem esses alelos, né, de características de lobo, um vai ser o dominante e outro vai ser da manifestação do recessivo. E a mãe tem o lobo da orelha aderente. Se a mãe tem lobo da orelha lá, aderente, ela é azinho, azinho. Ela tem os dois recessivos obrigatoriamente. Então, você vai fazer o cruzamento entre esses gametas, né? Você vai desenhar lá o azão, azão, do pai e o azinho, azinho da mãe. E aí você vai, né, responder que tipo de gametas eles produzem com relação a essa característica. Ou seja, ele pergunta aqui, né? Um casal que tem o pai com o lobo da orelha livre, heterozigótico, a mãe tem o lobo da orelha aderente. Poderá ter filhos com o lobo da orelha aderente? Será que os filhos deste casal poderão ter, né, a manifestação recessiva, o lobo, né, aderente? Você vai fazer aquela tabelinha de cruzamento, né, dos alelos, dos gametas. Lembra dela? Então é aquela tabelinha que a gente já aprendeu a fazer. Qual que era o outro que você tinha dúvida? Era o 11? O 11, isso. Então tá aqui o 11. No 11, ele diz: a fibrose cística é um distúrbio que provoca o aumento da viscosidade do muco que reveste as vias respiratórias, como a traqueia, os brônquios, bronquíolos e os canais presentes no pâncreas. Esse fator causa problemas de desenvolvimento, provocando a morte prematura da pessoa. Um casal normal teve um primeiro filho que morreu de fibrose cística e quer saber as chances de o segundo filho também apresentar a doença. Sobre isso, responda: qual é o genótipo do casal? Espera um pouquinho, então, aqui. Já mandou de vez aqui a questão da fibrose cística. Nessa fibrose cística, as informações que ele dá aqui é que são as manifestações clínicas dessa fibrose cística. Genótipo do casal provavelmente deve ter algum gene que dispara, né, essa doença. Seria uma resposta com relação a isso. Porque no cruzamento dos gametas do pai e da mãe, a criança, né, que nasceu, apresentou esse problema. Então, o casal, né, teve um primeiro filho que morreu de fibrose cística e quer saber as chances de o segundo filho também apresentar a doença. Não tem muita informação aqui a respeito de probabilidades, né, mas existe a chance disso vir a acontecer. Porque a herança, né, a hereditariedade da doença vai se manifestar lá no filho por causa da questão genética, né? Deixa eu ver o que mais ele pergunta. Ele não deu informação, ou deu aqui? Não deu, né? É por isso que você não conseguiu fazer, não tem informação nenhuma. 9, 10, aí ele vem aqui para o 11, faltou informação nesse exercício, tá vendo? Olha aí. Sim. As chances, né? Então aqui, ó, ele deu FF, Fzinho, probabilidade para ser feita, mas faltou informação. Então aqui a resposta nessa questão, ele fala qual o genótipo do casal. Como é que eu vou falar, né? Tem fibrose, não tem? Como o pai e a mãe são normais. Se tiveram o primeiro filho com fibrose cística, é um distúrbio recessivo. Então aqui há uma dedução, na verdade, né? O que pode ser feito aqui é você deduzir. Digamos que, deixa eu escrever aqui, o gene que determina a fibrose cística é o Fzinho. O Fzão seria de uma pessoa normal. E o Fzinho seria o recessivo que, se aparecer como Fzinho,
indica, então, que a criança, né, ou a pessoa vai ter a fibrose cística. A pessoa que tem os genes Fzão e Fzão, o dominante aqui não aparece esse gene, então aqui eu tenho pessoa saudável e Fzão e Fzinho seria uma pessoa que também é saudável, porque o dominante, Fzão aqui, ele se manifesta, né? O casal é saudável, mas o primeiro filho teve fibrose cística. Então, eles tiveram um primeiro filho nessas condições. E para que isso tenha se manifestado, então, obrigatoriamente, o casal tem esse gene recessivo presente. Entendeu? Então, obrigatoriamente, esse casal é Fzão e Fzinho. Então, você vai fazer um cruzamento dos gametas da mãe, Fzão e Fzinho, e esse cruzamento será com os gametas do pai. Então, aqui, cruzamento dos gametas da mãe com o do pai, que também é Fzão, Fzinho. Veja, os pais não poderiam ter Fzinho e Fzinho, senão eles teriam, né, essa doença. Os pais são saudáveis. Então, os pais só podem ser Fzão ou Fzão, Fzinho. Mas como já tiveram um filho que morreu da doença, esse filho nasceu Fzinho, Fzinho. Então, obrigatoriamente, os pais são do genótipo Fzão e Fzinho, porque os dois têm que carregar um alelo recessivo para ter manifestação em um dos filhos. Entendeu? Entendi. Aí você faz o cruzamento, né? Fzão com Fzão, vou ter Fzão, Fzão, Fzão com Fzinho, vou ter Fzão, Fzinho. Tá aí. Fzinho com Fzão vai dar Fzão, Fzinho. E Fzinho com Fzinho, olha aqui, ó. Aqui que vai acontecer a manifestação da doença, né? Os alelos recessivos aqui em 25% de possibilidade, né? Desse casal ter um filho que vai manifestar a doença. Era essa 11, né? Qual que era a outra? Ou era só? A Era só 13. A 13. 13, a 14 e a 15. Ah, tá. Na 13 ele fala: um rapaz com sangue tipo A e filho de mãe com sangue tipo O casa-se com a moça de sangue tipo B e genótipo IBzão I. Existe possibilidade de eles terem um filho também com sangue tipo O? Bom, falou que o rapaz tem sangue tipo A. Ele vai ser filho de mãe com sangue tipo O. O sangue tipo O é um recessivo do tipo Izinho, Izinho. Então, o sangue tipo A dele vai precisar ter, né, no seu alelo, um alelo I-azão. Porque o sangue tipo A, ele pode ser I-azão, I-azão, ou I-azão, I-azinho. Mas como a mãe tem sangue tipo O, que é Izinho, Izinho, obrigatoriamente o rapaz tem que ter os alelos I-azão, Izinho. Então, veja, sangue tipo O é desse tipo aqui, Izinho, Izinho. Os dois recessivos é pro O, que foi a mãe do rapaz. O rapaz nasceu com sangue tipo A. O sangue tipo A, ele tem dois alelos. Pode ser I-azão, Izinho, ou I-azão, I-azão. Então, aqui I-azão e I-azão. Veja, não pode ser o sangue tipo A, nesse caso aqui, ó, do rapaz, não pode ser esse aqui,
Porque precisaria, a mãe sempre teria mandado um recessivo. A mãe teria que ter mandado um gameta izinho recessivo, nesse caso. E aqui esse gameta recessivo não aparece. Então, o sangue tipo A do rapaz só pode ser do tipo Iazão izinho. Então, você já achou qual que é o genótipo do rapaz. Ele vai casar com uma moça de genótipo IB izinho. Aí você vai fazer o cruzamento dos gametas, né, entre os dois. O do rapaz, Iazão izinho, e o da moça, Ibezão izinho. E ver se existe a possibilidade de nascer algum filho com sangue tipo O. Ou seja, do sangue tipo Izinho, Izinho. E você já sabe que há essa possibilidade, né? Porque se o rapaz tem um alelo Izinho recessivo e a moça tem um alelo Izinho recessivo também, vai existir a possibilidade, né, do cruzamento dos gametas gerar um Izinho, Izinho. Mas com o quadro que você vai construir, você consegue ver, né, a porcentagem, a probabilidade de nascimento de uma criança com sangue O. Entendeu? Entendi. Qual que era a outra aqui? O 14. 14. Então tá, nos seres humanos, a miopia, dificuldade em enxergar de longe, está ligada a um alelo recessivo M minúsculo, sendo a visão normal condicionada por um alelo dominante M maiúsculo. Já a habilidade com a mão direita, destro, é determinada por um alelo dominante E maiúsculo. E a habilidade com a mão esquerda, o canhoto, é determinada por um alelo recessivo E minúsculo. Um casal em que o homem tem visão normal e é destro, com genótipo emão, quer dizer, ele não tem miopia, né? E ezão, ezinho, ou seja, ele é destro, mas tem um recessivo aqui de canhoto. E a mulher é míope e destra. A mulher é míope porque os alelos são os dois recessivos, eminho, e ela vai ser destra com os dois alelos, né, homozigóticos dominantes, ezão. Ele quer saber qual a possibilidade de ter um filho de visão normal. Então, se a visão dele vai ser normal, nós vamos ter que procurar onde tenha, né, para a visão emão, ou emão, eminho, e canhoto. Nos dois casos, então, ele vai ter que ter os alelos aqui, ezinho. Aqui, ezinho também, e ezinho. Então, qual será a possibilidade, né, disso acontecer? Vai ter que encontrar estas possibilidades e fazer aquele cruzamento de gametas lá que nós, né, já aprendemos. Então, emão com eminho, emão com eminho, ezão com ezinho, daquelas 16 possibilidades. Entendeu? Entendi. Qual que era mais? Era mais isso aqui, né? 14? Era mais o 15. E aí acabou. No 15 ele fala, em cucurbítaas como as abóboras, a cor dos frutos deve ser as combinações de dois genes, Y e W. Abaixo estão os genótipos e os respectivos fenótipos dos frutos. Então aqui ele tem Y e alguma coisa que nós não sabemos, WW, amarelo. Tá. Y, alguma coisa, W, alguma coisa, branco. Então, eu já estou vendo aqui o seguinte, que Y maiúsculo e W maiúsculo representam, né, a coloração que é dominante. Vai ser o dominante. Onde aparecer Y maiúsculo, somente, né, e onde aparecer W maiúsculo, eu tenho uma característica dominante. Então, vejamos. Quando apareceu dois Ws, essa recessiva determinou amarelo.
W minúsculo. Quando apareceu Y, né, os alelos em Y minúsculo, determinou branco. Mas eu não sei qual que é esse outro aqui. Se aparecesse um W minúsculo, poderia ser branco. E quando os dois Ws são minúsculos, e os dois Y minúsculos, os dois recessivos, ele é verde. E aí o que ele quer saber? Né? Ele quer saber do cruzamento de abóboras Y, Y minúsculo, W, W minúsculo, com Y maiúsculo, Y minúsculo, W, W minúsculo. Espera-se encontrar qual proporção fenotípica? 9 brancas, 7 amarelas, nenhuma verde. Então, muito bem. Muito bem. O que você vai ter que fazer, então? Fazer aquele cruzamento, né? Nesse cruzamento, você vai utilizar o cruzamento dos gametas. Então, você vai fazer aquela combinação de gametas. Y maiúsculo com Y maiúsculo. Y maiúsculo não, desculpa. Y maiúsculo aqui você pode combinar com W minúsculo. Y maiúsculo com W minúsculo. Outra é Y minúsculo com W minúsculo. Y minúsculo com W minúsculo. Depois você vai fazer aqui Y maiúsculo, né? Com W maiúsculo. E aqui você vai, então, pegar os gametas, né? Essas combinações que você fez, alelo A com alelo, construir aquela tabela, fazer os cruzamentos e procurar, nos cruzamentos que você fez, quais que vão gerar essas combinações, né? Quantas que vão sair brancas, quantas amarelas, quantas verdes, a partir dessas informações que deu para você aqui. Sempre que tiver esses alelos, né? Vai sair amarelo. Sempre que tiver esses alelos, vai sair branco. Esses alelos vai sair branco também. E com esses alelos vai sair verde. Independentemente dos alelos que tenham aqui nesses espaços vazios, né? Se essas combinações se manifestarem, vai definir, então, a coloração do seu fruto. De novo, é aquela tabela de 4x4, gametas. Você vai ter 16 combinações e vai localizar as combinações que geram essas cores para achar a alternativa. Entendeu? Entendi. As outras questões estavam tranquilo? Sim, as outras questões eu fiz de boa. Beleza, tenta fazer essas agora, já que a gente está com a mão na massa aqui, enquanto a turminha está me mandando aqui essas fotos. Pessoal, eu vou fazer um intervalinho com vocês aí de 10 minutinhos para vocês tomarem uma aguinha, beleza? Beleza. Tá? Daqui a 10 minutinhos nós estamos de volta, então.
E aí, galera, terminaram? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Professor, tô mandando as fotos agora, tá? Ah, beleza. Deixa eu já verificar aqui. Assim que chegar, eu já dou baixo aqui, já confirmo. Deixa eu ver aqui se já chegou. Dá uma atualizada. Ainda não.
Então, aguardo aqui do Sandro, do Levi, Gustavo Pierre e da Ana Clara. Gustavo Martins parece que foi descansar mais cedo hoje, hein? Ou a conexão também caiu. Estão conseguindo aí, pessoal? Sim. Joia. Professor, não estou conseguindo fazer a questão 7. Vamos ver a questão 7? Deixa eu colocar aqui para você ver. Questão 7. Vamos ampliar. Tá vendo aí a telinha? Tô vendo. Então ele fala que o albinismo é uma característica recessiva na qual os organismos não apresentam pigmentação na pele, nos olhos, nos cabelos, nas penas ou escamas. Isso porque o albinismo pode ocorrer em diferentes espécies de seres vivos, incluindo os seres humanos. A pigmentação normal da pele e de outras estruturas, né, é representada pelo alelo dominante A. Então aqui eu tenho o nosso dominante, que é a pele normal, e quando eu tenho o gene alelo que representa o recessivo, seria o Azinho, que é a característica do albinismo. Então, para albinismo, tem um alelo aqui que é Azinho. E para que a manifestação do albinismo ocorra, tem que ser Azinho, alelo com Azinho. Então, o albino sai nesse genótipo. Se a pessoa apresentar Azão, dominante, Azinho, ela é normal. Se a pessoa apresentar Azão, também tem pele normal, porque o dominante, Azão, é o que vai determinar essa característica, né? E aí ele fala o seguinte: com base nessas informações, realize o cruzamento entre um casal de animais que apresentam pigmentação normal da pele, mas que são heterozigóticos. Então, os dois têm os alelos Azão, Azinho. Então, você vai pegar, né, a sua tabelinha aqui. Na sua tabelinha, você vai colocar os gametas, que vem lá da mãe, do macho, né? Os gametas que vêm do pai. Os dois são heterozigóticos, Azão, Azinho. Então, Azão, Azinho. Para a fêmea, Azão, Azinho. Para o macho. Faz o cruzamento entre eles e localiza no cruzamento as probabilidades de formação, então, né, dos genótipos Azinho e Azinho, que seriam, então, os filhotes albinos. Entendeu? Entendi, obrigado. Ok. Muito bem, muito bem. Olha o nosso Gustavo Martins de volta. Acho que ele foi fazer um intervalo de conexão também. Gustavo Martins, está terminando aí? Gustavo Oi, Martins. desculpa, professora, que ficou sem bateria meu notebook, aí desligou. Não, sem problema. Você está conseguindo fazer os exercícios? Tô? Beleza. Terminando, me manda aqui uma fotinha que eu preciso dar baixa aqui no positivo on. Deixa eu ver aqui se chegou alguma coisa. Dá uma Dá atualizada. 68 e 69, né, professor? 68, 69. Tem a página 70 também. E a página 71. E a página 72.
Oh, espera um pouquinho. É isso mesmo. Tá certo. Vai até a página 72. São 20 exercícios já. Até a página 72. Professor, te mandei tudo aí, dá uma olhada aí, vê se chegou. Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho. Chegaram 7 arquivos aqui. 7 arquivos, deixa eu ver. São os seus mesmos. Deixa eu dar baixa neles aqui. Página 65, ok. Página 66, ok. Aqui na 68, ok. 69, 70, 71, 72, ok. Recebido. Tudo bem. Aguardando os demais. Aqui, estou aguardando aí a Ana Clara, o Gustavo Pierre, o Levi. Professor, Gustavo. não tem como te mandar porque eu não tenho câmera. Não tem câmera? Professor, envia as fotos por atividade no Positivo. Manda no Positivo On. Tem aqui uma atividade, unidade 6, tá? Unidade 6, exercícios sobre genética. Vamos arquivos lá.
Estão conseguindo aí, pessoal? Alguma dificuldade, alguma dúvida? Não, professor, eu só tô terminando um e eu já tiro foto dos outros exercícios e já te mando. Beleza. Levi, Martins, Ana, Tô fazendo ainda. ok. E o Levi e o Martins, como é que está a situação aí? Tem alguma dúvida? Ainda não, por enquanto tá de boa. Tá suave? Tá. Eu enviei as fotos para você, professor. Vê aí se Ok. chegou. Ok, deixa eu checar aqui no Positivo On, então. Espera só um pouquinho. Deixa eu atualizar. 5 arquivos. Deu uma travadinha aqui. Espera só um pouquinho. Ih, rapaz. Deixa eu atualizar aqui a página. Agora deu uma bela de uma travada. Agora abriu. Deixa eu retornar aqui. Espera lá. 5 arquivos. Deixa eu ver. Tá aqui, do Levi. Página 50. Página 68. Ok. 69. Ok. 70. Ok. 71 também. 72 também. Recebido. Muito bem. Recebi aqui então. Levi, Sandro, a Sofia já me enviou uma parte. Pierre está sem câmera, não é isso? Falta aqui o Martins e a Ana Clara. Professor, Ô, professor, eu tô com dúvida na 7 da 69. Vou pôr ela aqui e nós vamos ver ela então. 7 da 69. Espera lá, deixa eu compartilhar aqui. 7 da 69. Deixa eu abrir aqui, ampliar. Tá vendo aí a apostilinha? Tô vendo. Então acompanha aí comigo. Ele fala que o albinismo é uma característica recessiva na qual os organismos não apresentam uma pigmentação na pele, nos olhos, nos cabelos, nas penas ou escamas. Isso porque o albinismo pode ocorrer em diferentes espécies de seres vivos, incluindo os seres humanos. A pigmentação normal da pele e das outras estruturas é representada pelo gene dominante A maiúsculo. Então, esse aqui é o dominante. Vamos considerar, então, que quem tem albinismo vai ter o nosso recessivo Azinho. E repare que ele precisa dos dois alelos, sendo Azinho, para manifestação de albinismo. O nosso, a espécie que tiver o azão, que é dominante, ele vai ser normal sendo os dois alelos azão, ele vai ter características normais, dominância do azão, e ele pode ser heterozigótico também, ele pode ter o azão e o azinho. Aparece um recessivo aqui, mas a dominância do azão faz com que ele seja normal. Muito bem, o que ele fala aqui? Vai haver um cruzamento no casal de animais que apresentam pigmentação normal da pele, mas que são heterozigóticos. O casal é azão-azinho.
O casal carrega consigo um alelo do recessivo. E ele quer saber a possibilidade de nascerem filhotes albinos. Então, você vai fazer o cruzamento dos gametas, né? Você vai desenhar aquele quadro, faz o quadrinho, coloca os gametas lá do do macho e da fêmea, no caso, né? Dois animais. Então, você vai pôr aqui para o macho e para a fêmea, fêmea e macho. Os dois têm um genótipo heterozigótico, então os dois têm, né, nos seus gametas, azão, azinho, nessa característica, tanto a fêmea quanto o macho, azão, azinho. E aí você faz o cruzamento. Você faz a combinação, né? Azão, azão. Você faz a combinação de gametas lá no cruzamento, azão, azinho. Faz a combinação de novo aqui, ó. Azão, azinho. E aqui, azinho, azinho. E aí você vê, né, a probabilidade, né, de nascimento de filhotes que manifestam essa característica de serem albinos. Você tem aí de 100% de possibilidades, né, uma certa probabilidade de que eles nasçam albinos, pela combinação aí dos gametas. Entendeu? Acho que entendi, sim. Maravilha. Aqui. Voltando lá. Professor, terminei de mandar. Ok. Vou dar uma checada lá então. Espera só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Atualizar aqui a minha página. Espera só um instante. Espera só um pouquinho. Recebi aqui 4 arquivos. Vejamos. Sofia. Então, aqui os 4, né? Exercícios da página 70, né? O exercício 11, ok. Aqui o exercício 13, da página 71, ok. Exercício 14, da página 71, ok. E o 15, da página 71, ok. Recebido. Ô, professor, posso te mandar as duas que eu já fiz? Você está no exercício qual mesmo? Eu tô na 8 da 69, já vou ir pra 70. Pode mandar. Professor, eu mando as fotos pelo celular da minha irmã, que o meu tá sem memória e ela não tá em casa. Como que eu Ei, faço? Eu te mando ei. depois. Não vai ter jeito, né? Você vai ter que me mandar depois. Então Aí tá. não tem jeito. Ô, galera, vamos fazer o seguinte, vamos corrigir pelo menos aí os primeiros exercícios, porque senão a gente vai ficar com 20, né, exercícios para mandar e tem gente com problemas técnicos aí para estar mandando. Pode ser? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dá para nós pegarmos aqui na página 70, 68, 69, pelo menos até o exercício 8 dá para a gente já ir trabalhando agora. Vamos corrigi-los? Quem tiver com problemas técnicos de câmera, de mandar, me manda isso depois. Pode ser? Pode ser, professor. Então, beleza. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Abrir aqui o nosso material. Pera lá. E ampliar aqui. Tá dando para ver aí, galera? Não dá pra ver. Então tá aí.
Página 68, né? O primeiro exercício. Marque verdadeiro, V nas afirmativas verdadeiras, né? E F nas falsas. Então, na afirmativa A, ele diz aqui: a hereditariedade é a transmissão de características de uma geração a outra. Verdadeiro, né? Hereditariedade, então, você tem características que estão determinadas por conjuntos de genes. Esses conjuntos de genes, então, como você tem cruzamentos de gametas, né? E esses gametas carregam consigo essa configuração de genes, então serão transmitidas para as próximas gerações. Então, são características hereditárias. Afirmativa B. Todos os seres vivos têm material genético. Verdadeiro. Se a definição que nós temos de vida para qualquer organismo, né, na vida como nós conhecemos, precisa haver um material genético. Desde a estrutura mais simples que eu tinha comentado com vocês lá, que é o vírus, ele tem lá um material genético que é o que vai garantir a transmissão dessas características e a perpetuação, né, dessa espécie. No item C, na reprodução assexuada, não ocorre a transmissão de material genético para células filhas. Não é verdade. Na reprodução assexuada, eu vou ter o material genético de um indivíduo, né, sendo reproduzido nele mesmo. Eu não vou ter a contribuição de materiais genéticos provenientes de, vamos dizer assim, macho e fêmea. Na reprodução assexuada, o próprio indivíduo vai fazer a replicação do seu material genético, né, e vai gerar um novo indivíduo. Não significa que não exista transmissão de material genético para células filhas. As células filhas que receberão o material genético terão um material genético idêntico, né, nessa reprodução assexuada. E muitas vezes podem ter uma modificação no material genético por causa de mutações, por causa de alguma recombinação genética que possa acontecer. Não posso afirmar isso. O item D. A reprodução sexuada é sempre independente da participação dos gametas. Não, a reprodução sexuada não é sempre independente. Como nós comentamos a respeito das angiospermas, né? As angiospermas, os vegetais superiores, eles têm um aparelho reprodutor, a flor, que tem, né, a parte do aparelho reprodutor masculino e feminino. Então, a parte do aparelho reprodutor masculino produz lá o pólen, e a parte do aparelho reprodutor feminino produz lá, né, o seu ovócito. E pode haver uma autofecundação que não deixa de ser uma reprodução sexuada. Você precisa ter, né, a junção de gametas. Precisa ter os processos lá de meiose, onde você vai ter parte do material, né, proveniente lá do aparelho masculino, parte do aparelho feminino, e vai haver a fecundação. Então, não tem essa de ser independente de participação dos gametas, né? Tem sempre, né, a participação dos gametas envolvidos. No item E, ele fala: reprodução sexuada se caracteriza pela troca de material genético entre indivíduos. Isso é uma verdade, né? Você tem uma troca de material genético porque você tem um processo, né, de cruzamento, né, que acontece lá entre os indivíduos. Então, cada um, né, vai contribuir com parte do seu material genético e no processo lá de fertilização, na formação do embrião, metade dos cromossomos vem por parte lá do gênero, vamos dizer assim, masculino, né, e metade vem da contribuição, né, da fêmea, do feminino. Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tudo bem. Vamos lá para o exercício 2 aqui do Enem. Ele diz, né? Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresenta folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação natural, né, solar, e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amarelas. Ao final do experimento,
os dois grupos de plantas apresentaram. Então, gente, vamos lembrar, se as plantas, né, foram obtidas por técnicas de clonagem de uma planta original que era de folhas verdes, essas plantas clonadas possuem o mesmo genótipo da original, possuem o mesmo material genético que vai determinar, então, um fenótipo para essas plantas, que vai ser a coloração verde. Se essas plantas que foram clonadas tiverem as mesmas condições de tratamento, elas vão reproduzir, então, o fenótipo de folhas verdes, assim como a planta original. Mas nós sabemos que o fenótipo está associado a características visíveis que estão sujeitas ao ambiente. Então, dentro do ambiente em que está inserida lá a nossa planta, pode, então, haver algumas modificações em características visíveis que são por ação lá de falta de luz, por ação de adição ou não de água, uma maior acidez ou não lá do solo. Isso, então, vai interferir no fenótipo da nossa planta. Então, vamos procurar. Aqui é a nossa alternativa, né? No item A fala os genótipos e fenótipos idênticos. Não, os fenótipos não vão ser idênticos porque elas têm uma diferença clara, visível, né? Uma está com as plantas, as folhas verdes, e a outra com as folhas amareladas. O que corresponde aqui à alternativa B, né? Os genótipos são idênticos, o material genético delas é idêntico, elas são clonadas, né? Mas os fenótipos serão diferentes, porque as condições ambientais influenciam, né, o fenótipo, enquanto o genótipo ele é imutável, não tem como você modificar aquilo. Tranquilo, galera? Tranquilo. Exercício 3. Um adolescente pintou o cabelo de azul, mas quando o cabelo cresceu, a raiz era da cor natural, castanho. Então, ela teve que pintá-lo novamente. Ao pintar o cabelo, a adolescente mudou o seu genótipo ou o fenótipo? Justifique sua resposta. E aí, pessoal, não é a mesma situação da questão 2? É a mesma situação, Sim. né? Bom, a menina nasceu com o cabelo de cor castanho, natural, tranquilo. Significa que o genótipo dela tem genes que determinam essa característica de cor de cabelo dela. Não adianta, essa é a parte do genótipo dela. É a codificação genética, onde ela vai ter alelos lá nos seus cromossomos que vão determinar essa característica de cabelo castanho. Se ela raspar o cabelo, vai nascer castanho. Agora, se ela resolveu pintar de azul, tudo bem, ele vai ter uma característica visível, né, de azul, mas isso vai ser uma modificação que foi introduzida a partir de uma ação externa do ambiente. Esse cabelo azul dela, se crescer ou vai perder a coloração da tintura que ela passou, ela vai ter que pintar de novo para manter azul. Tudo que ela está fazendo é modificando o seu fenótipo. Então, o fenótipo está associado a modificações que são possíveis pelo ambiente. Genótipo já é a informação genética, né? Já é o genoma da pessoa e as determinações de genes, que são os alelos que determinam características que são definitivas. Tranquilo, turma? Tranquilo. Tá aqui a menina de cabelo azul, então eu falei um monte de coisa aqui, tem aqui o texto que vocês podem ter colocado de uma outra forma, né? Mas basicamente é isso, né? O que nós podemos alterar é o nosso fenótipo, mesmo que o genótipo, né, determine características que você tem, que são imutáveis, os fatores externos podem influenciar em características que são visíveis, né, por ação aí do ambiente. Vamos lá para o 4? Ele diz aqui, ó, a meiose é um tipo de divisão celular que permite que os gametas apresentem metade do número de cromossomos da espécie. Com relação ao assunto, assinale a alternativa correta. Então, nós vimos que a meiose, o que acontece, né? Que as nossas células lá, que são diploides, fazem um processo de divisão celular onde o material genético é dividido.
Você pega todos os cromossomos, né, que fazem parte lá do material genético, e esses cromossomos homólogos, eles se separam. Quando eles se separam, então, eles produzem, né, os gametas. Eles vão parar numa célula que é o gameta, a célula sexual, que está carregando com ela metade da carga, né, genética, metade dos cromossomos. Quando existe, então, a fecundação, um gameta proveniente do indivíduo masculino, que carrega metade do material genético dele, se associa ao gameta feminino, que também carrega a metade da carga, né, genética, do material genético, dos cromossomos da fêmea. E aí você tem a fecundação e tem a formação lá do seu zigoto. Aí o que acontece? Ele quer saber aqui a afirmativa correta. Ele fala no item A, que, além da produção de gametas, a meiose também é importante para o crescimento do organismo. Oi? Por enquanto eu te mandei as que eu fiz, aí até hoje eu te mando as outras. Tranquilo, sem problema. Então, aqui no item A, ele fala, além da produção de gametas, a meiose também é importante para o crescimento do organismo após a fecundação? Não. Após a fecundação, os processos de divisão celular vão ser por mitoses, onde a célula-mãe vai gerar células filhas com as mesmas características, com a mesma carga de material genético. Então, após a fecundação, eu vou ter processos de mitoses acontecendo. A meiose vai acontecer só para a geração dos gametas, as células sexuais. No item C aqui, vamos ver por que está errado. A hereditariedade é independente da meiose ou da transmissão das características contidas nos genes. Será que a meiose a hereditariedade vai ser independente da meiose? Quando eu tenho lá o processo de meiose, eu tenho a separação daqueles alelos, daqueles genes alelos que determinam as características. E de acordo com a combinação que ocorre entre esses genes, né, alelos, ela vai determinar características lá na geração futura. Então, a meiose está diretamente associada à hereditariedade. A hereditariedade é totalmente dependente, né, da meiose. Como que aconteceu? Nós não fazemos aqueles quadros de combinação lá de gametas, de acordo com como os gametas carregam os alelos, né, que determinam características com eles, é que nós vamos ter as possíveis combinações e as possíveis, né, formações lá de diferentes genótipos. No item D, a meiose forma os gametas e, como eles apresentam metade do número de cromossomos, são chamados de células diploides. Não, os gametas são células haploides. 2N igual lá a quantidade de cromossomos, na espécie humana, então, você vai ter N cromossomos, porque você vai ter uma divisão, né, nesse material genético. Então, nós temos lá os nossos gametas como sendo células haploides, células que têm metade da quantidade de cromossomos da célula mãe, da célula que compõe o organismo. Então, a alternativa B está correta, por quê? A meiose garante que cada gameta contribua com a metade do material genético para a formação de um novo indivíduo. Tranquilo aqui, galera? Sim, tranquilo. Vamos lá adiante. Exercício 5, ele fala que Mendel propôs que cada característica é determinada por um par de fatores que se separa na formação dos gametas e volta a se combinar na formação do novo indivíduo. Sobre o assunto, responda às questões propostas. Então tem que lembrar o que fazia lá o Mendel, né? Ele fazia o cruzamento lá de plantas a partir de observação de características de sementes, né? Ele percebia que quando ele fazia cruzamento lá de sementes, que eram sementes lá, vamos dizer assim, de origem parental, sementes puras, digamos que uma verde e a outra amarela, numa primeira geração, uma das características desaparecia, mas ela voltava a se manifestar em outras gerações, né? Essa que era a ideia. À medida que ele ia tendo novas gerações, uma primeira geração F1, uma geração F2, o cruzamento entre as sementes dos descendentes, uma determinada característica que parecia desaparecer, voltava a aparecer nas
gerações, né, futuras, gerações seguintes. No item A, ele pergunta aqui, qual tipo de divisão celular que forma os gametas? Então, já sabemos lá que é a meiose, né? Eles são haploides ou diploides? Os nossos gametas são haploides. Eles têm metade do material genético que corresponde à da nossa célula, né? Que é uma célula normal, né? Que não seria um gameta, uma célula sexual. Então, tá aí. No item B, a combinação dos gametas para formar um novo indivíduo é chamada de fecundação. Como ela permite o estabelecimento de relações genéticas entre os organismos parentais e os descendentes. Então, vejam, nessa fecundação, o nosso organismo, né, que vai ser descendente, ele recebe metade do material genético proveniente lá do masculino e metade do material originário do feminino. Então, se eu tenho nesse novo organismo a contribuição de diferentes materiais genéticos provenientes, né, dos pais, então eu vou ter manifestações que vão aparecer nas gerações de descendentes que vão estar se reproduzindo. Ou seja, eu vou ter aí a questão da herança genética, a questão da hereditariedade, que pode não se manifestar numa primeira geração de descendentes, mas pode se manifestar nas outras, à medida que os cruzamentos vão sendo efetuados. Nós temos aí uma questão de variabilidade, né? Como você pode ter diferentes combinações de genes alelos, diferentes combinações desse material genético, eu tenho uma grande variabilidade, entretanto, algumas características, né, que são, que determinam alguma condição naqueles organismos, elas podem estar se manifestando, né, podem não aparecer numa geração, mas vão aparecer em outras gerações, porque são características hereditárias, são características herdadas. Então, existe um material genético que está sendo transmitido para as gerações. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Sim. Vamos lá para o 6. No exercício 6, ele falou, observe a figura que representa algumas conclusões de Mendel sobre as características das ervilhas e responda à questão. Então, tá lá. Tem característica, forma da semente. Então, tá aqui, forma da semente. Semente pode ser lisa ou pode ser rugosa. Ok. Cor da semente. Pode ser amarela ou pode ser verde. Cor da flor. Púrpura ou branca. Forma da vagem. Lisa ou rugosa. Cor da vagem. Verde ou amarela. Muito bem. Ele pegou, então, características que ele conseguia observar na planta, né? Com base na figura acima, marque a alternativa correta. Então, ele coloca que, cruzando ervilhas com vagens lisas, sempre nascerão ervilhas com vagens lisas. O Mendel percebeu que isso não acontecia, né? Não significa que o fato da vagem ser lisa, todos os seus descendentes, as próximas gerações, né, seriam de vagens lisas. Ele até percebeu que essa característica podia aparecer numa primeira geração, mas uma segunda geração percebeu que começava a aparecer, né, vagens rugosas, porque nós temos características dominantes e recessivas. As recessivas, né, podem não se manifestar numa geração, mas se manifestam na outra. Na característica cor da semente, os indivíduos homozigóticos são somente verdes. Os indivíduos homozigóticos, que seriam aí verdes, o que acontece? Para eles ser homozigóticos, dois alelos têm que ser iguais. Ou os dois alelos dominantes, ou um dominante e um recessivo. Com relação à semente, então a gente percebe que nós tínhamos lá, com relação à cor, ela poderia ser lá lisa, amarela ou verde, né? Se fosse, então, homozigóticos, para as duas,
A amarela seria representada pelo azão, característica dominante. E a verde por azinho, característica recessiva. A combinação delas vai gerar, numa primeira geração, sementes que seriam azinho, manifestação dominante, amarela. Porém, na primeira geração, que veio depois da parental, já existe um gene recessivo presente em 100% na primeira geração, que numa segunda geração, então, pode originar sementes de cor verde, onde vai ter a combinação dos dois recessivos. Então, cor da semente, né, com relação a indivíduos homozigóticos, não são somente verdes, né? Podem ser também amarelas. Aí no item C, na característica forma da semente, os indivíduos rugosos são somente homozigóticos? Também não. Na característica da semente, vejam que os rugosos, nós tínhamos uma manifestação, né, recessiva com relação à rugosidade, né? E essa manifestação recessiva pode aparecer em alguns indivíduos, mas vai prevalecer, né, a característica do alelo dominante. Entretanto, se você imaginar que os indivíduos rugosos, né, você fala que eles são homozigóticos, são somente homozigóticos, se for a característica recessiva, a forma da semente rugosa, e de fato significa que os dois alelos são do recessivo, com essa característica. Então, digamos que essa característica fosse aí de um alelo representado por um Vzinho, então, para a semente manifestar a rugosidade, os dois alelos têm que ser Vzinho. E se os alelos são iguais, significa que serão homozigóticos. Está correto, então, a C. Na D, cruzando ervilhas com flores brancas entre si, podem nascer indivíduos com flores púrpuras. Indivíduos com ervilhas e flores brancas entre si podem nascer indivíduos com flores púrpuras. O branco seria, então, a manifestação dominante, né? Digamos que fosse Bzão. E se você cruzar folhas brancas entre si, com manifestação dominante, não vão nascer flores púrpuras, né, que vão ter o recessivo. Não rola. O fato das vagens verdes serem dominantes indica que sua ocorrência é mais frequente do que a vagem de cor amarela? Também não, depende da geração que você está trabalhando, né? Se você está falando da geração F1, você está falando da geração F2, mas o fato é que dentre todas as gerações, no cruzamento que acontece, em menor proporção vai sair sempre a característica recessiva. E não vai ser aí as vagens verdes, porque não representam lá a nossa característica dominante. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Só para fechar aqui o exercício 7, eu tinha até explicado para vocês, já esse 7. Então, ele fala do albinismo, né? O albinismo, então, é uma característica que tem como os genes recessivos, né? Os alelos, vamos chamar de azinho. Então, o indivíduo vai sair albino, vai faltar pigmentação na pele e em outras estruturas do organismo dele. O indivíduo normal vai ter dominante azão, esse alelo azão, que pode ser com outro alelo homozigótico azão, ou azinho. Então, o indivíduo que tiver esse genótipo com esses alelos, sai normal, e o pobrezinho que saiu com os alelos, os dois aqui, recessivos, né, homozigótico, vai sair albino. Ele pegou dois indivíduos que têm, né, são heterozigóticos, então eles têm os alelos diferentes entre si, no caso azão e azinho, e quer saber a probabilidade do nascimento de filhotes que sejam albinos. Vamos fazer a tabelinha de cruzamento dos gametas, né, para chegar à conclusão que nós vamos ter 25% de probabilidade, né? Então vejam que eu coloco aqui os gametas da mãe, azinho, e os gametas do pai saem azão e azinho também. Então as combinações possíveis, né? Eu tenho azão, vai sair normal, dominante o azão. Eu tenho aqui azão, azinho, sai normal, dominante azão.
Eu tenho de novo azão, azinho, indivíduo normal. Agora, existe 25% de chance de ter a combinação aqui dos alelos de gametas azinho e azinho. Das 4 combinações possíveis, uma gera, né, o nosso genótipo de albino. 1/4 de probabilidade ou 25% de probabilidade. Moleza, turma? Sim. Eu vou parar aqui, por aqui, volto na correção disso aqui, que eu estou estourando o tempo já, né? Acho que eu já até estourei, estou bem em cima. Alguma dúvida, galera? Deu para acompanhar direitinho como é que está a situação aí? Dúvidas, curiosidades ou não? Não, tá de boa. Tá de boa, professor. Então, beleza. Segunda-feira a gente retoma essa correção, Tchau, então. professor. Quem não mandou aí no positivo 1, aproveita e já manda, tá? Para eu poder dar baixa lá e dar sequência aí. Galerinha, um abraço, fiquem com Deus, uma boa noite, se cuidem e até a próxima. Tchau, professor. Falou, Até a próxima. tchau, tchau, abração.